Sejam muito bem-vindos a mais um Pod Sublime. Hoje teremos um convidado muito especial. Eu sou a Kátia Bittencourt, host desse podcast. Já recebemos inúmeras pessoas importantes aí do mercado e hoje o nosso bate-papo será com o Lucas Mostardeiro, ele que é médico otorrino e especialista em rinoplastia e em cirurgias da face. Lucas, seja bem-vindo, te apresenta para nós. Muito obrigado, Kátia, pela recepção. Então, meu nome é Lucas Mostardeiro, sou natural de Cruz Alta, médico pela Universidade Católica de Pelotas, otorrino-laringologista pela Santa Casa de Porto Alegre, tenho especialização em rinoplastia e cirurgia plástica da face pelo Instituto Mário Ferraz em Campinas, que foi meu mentor e orientador durante o ano de 2024. E agora estou iniciando as minhas atividades, né, cirurgias, Legal. plástica da face e as rinoplastias aqui na cidade de Porto Alegre. Legal, Lucas. E esse tema, né, Lucas, ele tá super em alta. Então, quanto mais a gente vive, mais a gente procura também rejuvenescimento, a gente procura investir em beleza. E tem um movimento de homens idosos na internet, muito curioso, que tem chamado a atenção de todo mundo, né? Muitos estão fazendo a rinoplastia. Me conta um pouquinho se tu tem visto esse movimento também em consultório e o que tu tem para nos dizer sobre. Bem, historicamente, né, quem procurou por rinoplastia e cirurgias de rejuvenescimento, o público-alvo, e ainda se vê isso, né, são as mulheres, né, Sim. a mulher que quer se valorizar, que vê a imagem, acha que tem alguma coisa que possa melhorar, que possa rejuvenescer, ou que o nariz encaixe mais no rosto. Sim. Mas em relação à questão dos homens, o que a gente tem visto? Muitas vezes a idade de maior produção do sujeito, onde o sujeito mais vai atuar na sua vida profissional, é dos 30 aos 40 anos de idade. Verdade. Com o envelhecimento populacional, cada vez isso mais está mudando, essa faixa está aumentando, os anseios da população eles estão aumentando. Então o casamento, os filhos, eles se tornaram uma coisa para depois dessa faixa etária. Primeiro você se estabiliza, você tem seu emprego, sua estabilidade, e depois você parte para construir famílias. Verdade. O que a gente vê? Os homens, hoje com a endócrina em alto, o sujeito procura o endocrinologista, toda a questão hormonal, com a prescrição certinho, sobre prescrição médica, os cuidados, os exames, testosterona, usar direitinho, fazer o acompanhamento com o cardio, o sujeito ele aumentou a longevidade. Então, muitas vezes, aquele sujeito ele arruma uma companheira um pouco mais jovem, Sim. que está em idade fértil para ter filhos, ele quer acompanhar a sua companheira. Então, não é só uma questão de vaidade, é uma questão de parecer mais jovem, uma questão de estar mais adepto naquela faixa etária. E sim, a gente tem visto mais homens procurando por cirurgias faciais, procurando por rinoplastias e a melhora também na qualidade de vida. Por exemplo, com o tempo ocorre uma absorção do osso da face, porque o osso onde ele tem buraco e o nariz por dentro do osso ele é um buraco, né, onde a gente tem as cartilagens, os tecidos moles, onde a gente tem buraco ocorre uma reabsorção. Isso é fisiológico com o tempo. E aí, o que a gente tem? Queda da ponta, isso gera uma insuficiência de válvula nasal. Então, muitas vezes você consegue alinhar o respirar bem, que em vigência da idade, em vista da absorção óssea, das mudanças que o corpo sente, você consegue alinhar as duas coisas, tanto uma melhora da qualidade de vida e uma melhora da sua autoestima, muitas vezes por essa questão da longevidade de vida, do homem estar mais adequado, assim, a todas essas questões que a sociedade se encaixe, se encontre, da expectativa de vida aí ter aumentado, né? Então hoje parecer jovem é o que se busca, é o que se anseia e ser saudável. E junto com isso entra muito a questão da aparência, né? Isso está muito presente aí. Sim, e a gente vê esse movimento, né, nos idosos, mas os jovens também estão buscando. Qual é a idade mínima? Ah, eu quero fazer, me incomodo, né, com o meu nariz, por exemplo. Bom, essa é boa, essa é uma pergunta muito boa. Porque o que a gente vê muitas vezes no colégio, né, naquela fase ali, 12, 13 anos, os meninos, as meninas, começa aquela fase dos colegas, assim, de se provocarem, né? Bullying. Aquela coisa, né, do bullying, exatamente, né? Então, assim,
Muitas vezes nessa idade, a criança vai chegar em casa e vai dizer assim, ó, coleguinha desenhou minha cara no banheiro com narigão, mãe. Falou que eu sou bruxa, não sei o quê. Então pode acontecer um movimento, e hoje com a internet, né? Porque o Sim, jovem ali de 15 anos, 14 anos, ele já tem o seu Instagram, ele já verdade. tem o seu Facebook, e está exposto aí à mudança que uma cirurgia gera, né? Sim. E daqui a pouco ele pensa que aquilo é adequado Uhum, para ele. E aí, assim, o que tem que ficar muito claro? O crescimento do rosto, o uhum, rosto ele fica pronto por volta dos 16 anos, né? Então, a partir dessa uhum, idade, ou a menina, a partir da menstruação da menina, uhum, a gente pode sim pensar na realização de procedimentos de rinoplastia. uhum. As cirurgias de rejuvenescimento, elas entram um pouco depois, entre a Sim, terceira e a quarta década de vida, principalmente já se começa, mas principalmente no final da terceira década de vida. Essa seria a sim. época mais adequada. Mas é muito importante isso, alertar, principalmente porque a cirurgia mal indicada, principalmente a rinoplastia, Uhum. ela gera um crescimento inadequado do nariz, e aquilo que era para ser legal, que era para ficar harmônico, acaba virando desastroso. O nariz pode crescer em demasia e ocorrerem deformidades faciais se a cirurgia for realizada antes do crânio estar no seu crescimento aí na sua fase final. Além da rinoplastia, né, muito se procura por blefaroplastia também. E isso acontece também nos jovens, é mais depois da terceira década, que nem tu falaste. Qual é a principal procura por esse procedimento no consultório? Bem, então, a blefaroplastia é muito importante tu ver, porque muitas vezes o sujeito ele chega no consultório com a queixa do olhar cansado. Uhum, É isso que ele vai te referir. Algumas patologias, até congênitas aí, né? uhum, Alguns sujeitos chegam com a pálpebra caída, que são casos mais complexos. uhum. Mas a grande queixa é o olhar cansado. E como que a gente lida com isso? Assim, é muito importante a gente estar atento e fazer uma análise facial, A importância da sabe? avaliação médica, Uma né? importância de uma avaliação médica como um todo, tu olhar como um todo, porque às vezes não é só a pálpebra a questão. Uhum, Às vezes o sujeito tem a sobrancelha muito caída, isso a gente faz, né, por meio da uhum, elevação das sobrancelhas, o chamado o brow lift, certo? uhum, Mas é importante a avaliação como um todo, olhar certinho, olhar se a queixa bate, tem alguns sinais, uma avaliação por meio de fotos, até online ela é possível, mas uhum. é necessário sempre uma avaliação presencial para julgar o que o sujeito de fato vai ter de benefício numa cirurgia, tanto de blefaroplastia quanto de alguns procedimentos associados. Quanto tempo dura em média o resultado de cada cirurgia da face? Bom, isso é uma pergunta que depende muito, né? Porque tem narizes, por exemplo, que foram operados 3, 4, 5, 6 vezes. Nossa. E aí o sujeito vem, porque no passado, Uhum, as cirurgias do passado, elas eram muito ressectivas, né? Se desmontava muito as estruturas. Hoje já se observa que tu tem que reposicionar as estruturas. O nariz operado múltiplas vezes é um nariz que demora mais para ficar pronto, uhum, digamos assim, do que um nariz virgem de cirurgia, um uhum, nariz primário. uhum, Então esse é um ponto. A espessura da pele, falando em rinoplastia, também é outro fator que afeta muito. Uma pele fina costuma ficar pronta, o resultado a gente vê um pouco mais precoce do que uma pele grossa, onde o nariz incha mais. E isso vale para o lifting também, para cirurgias de uhum. rejuvenescimento. Geralmente os pacientes com uma pele mais fina, uma pele mais clara, o processo de cicatrização ele acontece um pouco mais rápido, mas uma média para você dizer assim, não, essa cirurgia está pronta, esse é o Uhum. resultado final, o processo de cicatrização, ele leva aproximadamente o prazo de 1 ano para estar pronto. Então, quem é imediatista tem que ter paciência. Quem é imediatista tem que ter um pouquinho de paciência. No entanto, tem pacientes que em semanas a gente já vê uma mudança, e essa mudança ela só tende a melhorar. É isso que a gente vê e que acontece, mas exatamente, quem é imediatista tem que ter um pouquinho de paciência nessas horas. Principalmente blefaroplastias, quando a gente opta por abordar tanto a pálpebra superior quanto a Inferior. inferior. A recuperação apenas da pálpebra superior, ela tende a ser mais rápida. Uhum, uhum.
Outra dúvida, né, que surge, está muito em alta procedimentos como preenchimento, botox. O lifting facial, ele elimina a necessidade desses outros procedimentos ou são coisas complementares? Essa é boa, né, porque às vezes chega o paciente, ele pensa, não, vou fazer uma cirurgia e vou resolver. E realmente, eles são procedimentos complementares. Os Uhum, preenchimentos, o uso do ácido hialurônico, do botox, eles servem como ferramentas complementares. uhum. Sempre a gente usando a análise facial do sujeito, explicando as limitações direitinho, explicando onde é que a gente consegue chegar com cada procedimento, porque uma coisa é o que a gente pensa, uma coisa é o senso comum, outra coisa é onde é que a gente pode chegar. Mas, no geral, esses procedimentos utilizando ácido hialurônico, botox, eles tendem a ter uma menor durabilidade. Sim. Já procedimentos utilizando cirurgias como o lifting, eles costumam ser mais duradouros, mas não é incomum a gente ver aquele sujeito, aquela moça, né, Uhum, terceira idade, quarta idade, já sim. que é essa época, né, fez seu lifting e estar retornando ao consultório para fazer botox, preenchimento de boca, uma coisa que Que entra legal, bastante que também, legal. porque eles são, sim, complementares. Uma coisa Uhum. não substitui a outra. É sempre importante a avaliação detalhada, a formação do profissional e o conhecimento aí do onde é que a gente consegue chegar com com o nosso arsenal aí, tanto os preenchimentos quanto o cirúrgico. Isso que é importante a gente olhar nesse momento. O paciente, ele chega a ficar com alguma cicatriz visível? Muito pouco, muito pouco. A cicatriz, falando na rinoplastia, Uhum. é uma cicatriz que a gente sempre brinca, né? Depende do sujeito que a Sim. gente opera. Se é uma moça jovem, um moço também, a gente sempre pergunta, ó, tu tem namorado? Tem namorado. Não, porque se daqui a 2 anos tu trocar de namorado, o próximo namorado não vai saber onde tu operou, porque a cicatriz é uma coisa muito invisível. É a área do nariz onde tem que ter sombra. Em relação às cirurgias de rejuvenescimento, falando o lifting, a cirurgia do terço superior dos olhos, até do terço inferior do pescoço, no passado, os cirurgiões ele tiravam a pele, esticavam o rosto e tirava a pele como se fosse um prêmio. Pá, jogava Nossa. para a instrumentadora. Uhum. Hoje, a gente trabalha num plano mais profundo, com os Uhum. conhecimentos que se tem dos ligamentos, da anatomia, dos nervos, dos músculos, Uhum. e se reposiciona esse plano profundo, Uhum. e a pele tu apenas tira o excesso. Então a cicatriz ela tende, com o tempo, a ser alguma coisa imperceptível, uma Uhum. coisa que você tem que ter muita atenção Para ou reparar. até Uhum. para reparar, uma coisa que exige muita atenção ou até saber que o sujeito fez a cirurgia. Para reparar, esses tempos eu olhei uma moça, né, nem sei quem a operou, e fui olhar o ouvido dela, por uma queixa ali e tal, na hora da consulta. E aí, nessa hora, eu percebi que ela tinha feito a cirurgia. Na hora de olhar o ouvido, até Um então, detalhe que provavelmente ninguém teria ninguém percebido. teria percebido. Mas olhando com muita atenção, praticamente imperceptível. Nossa, que incrível. E aquela pergunta que deve estar todo mundo que está vendo esse podcast se perguntando: dói muito uma recuperação de uma cirurgia dessas? Então, a rinoplastia dói? Essa é uma pergunta muito comum, né? É claro que não, né? Claro que não. Doutor Lucas, então eu fiz a rino, a gente operou o nariz ficou legal, eu não vou ter nada, vou sair da cirurgia, no outro dia eu posso exercer minhas atividades? É claro que Que não. não também, né? Você passa por um período de recuperação, Uhum. porque foi manipulado ligamentos, estruturas, foi manipulado o osso do nariz, então existe um período de recuperação, mas dor a gente não sente. O que você sente, então, no pós-operatório da rinoplastia? Muito inchaço, muita Uhum. obstrução nasal, o corpo, ocorre uma mudança na produção do cortisol, o crescimento, o suor, ele tende a aumentar nos primeiros dias, talvez um pouco a produção dos folículos pilosos do sujeito também, ele tende a aumentar nos primeiros dias, mas é uma coisa que ao longo de 30 dias tende a aliviar. Em relação às cirurgias faciais, dor também não costuma estar presente no momento da realização das cirurgias faciais. Apenas muito inchaço, algumas áreas de hematoma. O que a gente usa muito a câmara hiperbárica
para ajudar também na recuperação Legal. em alguns casos selecionados, conforme a avaliação, conforme o sujeito deseja ter uma melhor recuperação. Outra coisa é o uso de drenagens faciais também, aquelas massagens no rosto, Legal. que podem ser feitas para aí estar melhorando a recuperação do paciente após a realização do procedimento. O que pode acontecer de pior numa rinoplastia? O que pode dar errado? Depende muito do ponto de vista. Algumas pessoas pensam, a gente se questiona muito, qual que é a principal parte da rinoplastia? Qual é a principal? Para mim é tudo. Sim. É desde a consulta até o último pós-operatório, que a gente vê em 1 ano, Sim. e diz, tá de alta, qualquer coisa você volta aqui. E até no volta aqui existe a importância. Sim. Por quê? Para mim vai desde tudo. Desde um planejamento bem feito, você conversar com o profissional, você tirar suas dúvidas. Então, aí a gente tem o primeiro erro. Sim. Se você não teve o espaço adequado para conversar sobre a cirurgia, para tirar sobre as suas dúvidas, isso já deu errado. Já deu errado, claro. Já é uma parte que deu errado. Porque Não às é vezes só escutar esse podcast. É Tem verdade, que procurar o tem que médico. procurar o médico, mas a escuta é muito importante. Tu conversar com o paciente, tu explicar direitinho, isso pode, isso não pode, as limitações do caso, sabe? O segundo ponto, fazer um planejamento adequado junto ao paciente. O que aquele paciente quer? A gente trabalha com a naturalidade. O que me agrada é o resultado natural. Tem colegas que gostam de resultados mais exagerados, né? Sim. E pacientes que buscam por isso. E não tem nenhum problema. Claro. Está tudo bem. Existe público para tudo, né? Exatamente. Existe público para tudo. Só a gente tem que encontrar o melhor cirurgião para você. Que vai fazer sentido para aquilo que a gente busca. Exatamente. Que vai fazer sentido para aquilo que você busca. Então, um espaço para o paciente fazer sua avaliação adequada é fundamental. Um planejamento é adequado. E a execução bem feita é muito adequada. O profissional que trabalha com instrumentos adequados, tem a sua equipe adequada e que você principalmente confie naquele profissional para a realização do seu procedimento. Eu acho que a união de todos esses fatores, um planejamento bem feito, um pós-operatório bem feito, é muito importante a gente dar atenção ao paciente, afinal, primeiro de tudo, a gente é médico. Tomar o cuidado adequado e a execução bem feita no intraoperatório é muito bem feito. Então, não existe uma parte mais adequada. Para mim, é a conjunção. É o conjunto todo. Desde o momento que o sujeito entrou na porta até o momento que ele saiu, é tudo isso que faz dar certo uma rinoplastia. E esse é o grande diferencial, né? E também a parte da função ali da rinoplastia, né? Acho que muita gente procura a estética, mas acho importante a gente conversar também aqui, não é só a estética, mas a função também, né? Não adianta o nariz estar bonito e não estar funcional. Exatamente. O que se fala muito hoje em dia? Aquele nariz que você vê e diz... geralmente é o nariz que não respira bem. O belo e a função... tem que caminhar juntos. Geralmente eles andam de mãos dadas. Não estão mais andando de mãos separadas. No passado, não se tinha conhecimento de ligamentos, de estruturas. Então, algumas vezes o sujeito saía sem respirar bem. E se você olhar com atenção, esses narizes são justamente aqueles narizes que são submetidos a cirurgias reconstrutivas. Porque o conhecimento era diferente. O médico, né, ele nunca se forma e nunca se aposenta, né? Porque a cada 5 anos o que era já não é mais. E a cada 10 anos mudou tudo. Então, as cirurgias faciais evoluíram muito nesse período, né? Então, o que costuma não ser belo, costuma não ser funcional. Existem alguns casos de pacientes que é indicado uma rinoceptoplastia funcional. Porque o sujeito não respira bem e você, numa avaliação, vê alguma insuficiência de válvula nasal, faça o diagnóstico e esse sujeito tem que sim fazer uma rinoceptoplastia funcional. Então, a cirurgia, às vezes, ela tem seu papel funcional. Claro que numa rinoplastia, visando fins estéticos, se trabalha mais em alguns detalhes que incomodam ao paciente, né? Claro. Por exemplo, o calombinho ósseo, em termos funcionais, ele não traz nenhuma alteração respiratória. É possível você viver com o seu calombinho. Sim.
funcionalmente falando, mas uma válvula que não respira bem e que nasceu assim, isso é uma cirurgia funcional. Então é possível sim a gente alinhar as duas coisas, aquele sujeito que não respira bem e tem sua queixa estética, é possível a gente abraçar as duas coisas ou somente indicar uma rinoceptoplastia funcional. Voltamos para o ponto, tudo depende da conversa do médico e do paciente junto para chegar num consenso do que a gente quer chegar e explicar bem as limitações. A rinoplastia, ela tende a mudar muito o rosto, totalmente o rosto, porque a gente vê que muita gente tem receio de fazer, às vezes, imaginando que vai mudar todo o formato do meu rosto, né? Eu quero ter um nariz mais bonito, mas será que eu vou me gostar assim depois? Tem como fazer uma projeção de como vai ficar, por exemplo? Então, claro, né, a gente faz o planejamento 2D ou 3D. Tô gostando muito do planejamento 3D, tô começando a utilizar alguns programas, isso eu acho que é legal que o paciente consegue se ver em 3 dimensões. Mas assim, na minha opinião, vamos pegar como exemplo o Michael Jackson, que todo mundo pega como exemplo. Todo mundo fala. Porque é uma cirurgia da época antiga, Sim. mudou, né? Ficou uma coisa estigmatizada, com estigmas de cirurgia plástica. Isso é o que a gente não busca. O que a gente busca é que as pessoas que conhecem aquela pessoa, elas olhem e digam, ó, você está mais bonita, mas não saibam exatamente o que mudou, que o nariz ele se encaixe no rosto. Aquele nariz que muda muito, que tem estigmas, é justamente o que a gente não quer. Não busca no momento da cirurgia. E com a técnica que a gente usa, com a técnica que a gente estuda, claro, nada é impossível, mas é muito difícil, né? A gente ficar com aquele nariz do Michael Jackson, né? Aquilo é muito difícil acontecer aquilo com os conhecimentos que a gente tem aí hoje em dia, né? Agora saindo um pouco de rinoplastia, vindo para blefaroplastia. Chega a alterar a visão? Essa parte de puxar ali, né? A gente vai remover uma parte da pele, vai fazer a cirurgia. Chega a alterar a visão de alguma forma ou é uma preocupação que é mito? Bom, a blefaroplastia a gente trabalha em 3 compartimentos: pele, músculo e gordura. Então, assim, às vezes a blefaroplastia, né, ou seja, a cirurgia das pálpebras, né, tanto superior quanto inferior, ela realmente não tem um caráter só estético. Às vezes aquela queixa da visão pesada, da visão cansada, por trabalhar nesses 3 compartimentos, remover gordura, reposicionar músculo, reposicionar gordura, remover excesso de pele, ela gera sim uma melhora da questão do olhar cansado. Ela tem sim também o seu fim funcional, Legal. digamos assim, da blefaroplastia. Isso aí é possível a gente alcançar por meio da cirurgia das pálpebras, mas esteticamente isso melhora muito o rosto também, aquele olhar mais jovem, aquele olhar que abriu o olho, esse é o objetivo. Então, realmente, a blefaroplastia, quando bem indicada, aí, ela pode também ter seus fins funcionais com vistas a ajudar aquele sujeito, geralmente no fim da 4ª década de vida aí, né, que está assim com sua queixa de olhar cansado aí, sabe? Cirurgia facial, esse tipo de cirurgia, né, mais estética. Você acredita hoje, toda a tua experiência, tudo que tu tem visto, né, em consultório, as pessoas que têm te procurado, você acredita que é só vaidade? Depende do ponto de vista, viu? Se você pegar, tá? Vamos sair na rua aqui em Porto Alegre, Campinas, São Paulo, cidades aí que a gente morou, né? E você vê carros de luxo, Sim. carros luxuosíssimos. Isso é vaidade? Você vê apartamentos luxuosíssimos, andando na rua mesmo, assim, a gente vê cobertura luxuosíssima. Sim. Isso é vaidade? Depende. Para mim é bom gosto. Bom gosto, exatamente, tá aí a resposta, Bom bom gosto. gosto. Se o sujeito usa aquele carro dele para trabalhar em vários estados, porque ele viaja muito, para mim não é só vaidade, afinal, ele Sim. tá viajando no seu conforto, tá usando do seu carro uma ferramenta de trabalho. Às vezes a cobertura
é o local que um sujeito impossibilitado de sair de casa mora e quer ter uma boa qualidade de vida e pode se dar essa boa qualidade de vida. Então depende muito do ponto de vista. Na minha opinião, é sempre ver o que incomoda o paciente, o que ele busca com a gente no momento da consulta, e vendo sobre esse ponto de vista, não considero apenas como uma vaidade, porque hoje a apresentação, a forma como você fala, a forma como você se porta, o seu crachá de boas-vindas, ele conta muito. E isso ajuda muito na autoestima. A gente vê histórias aí de pessoas tidas como inférteis. Às vezes vem lá uma rino revisional, a moça era tida como infértil, fez a cirurgia, 2 meses depois acabou do nada engravidando. Nossa. E antes era tido como infértil. Ou pessoas que melhoraram os seus postos de trabalho porque melhorou a questão da autoestima daquele sujeito. Então, isso realmente depende muito do ponto de vista de quem está avaliando essa resposta. Então, eu fico na resposta no depende do ponto de vista. Sim. Mas tem exemplos aí de pessoas bem-sucedidas e que melhoraram sua autoestima. Falo em questão de autoestima, né? Então, é isso com certeza. Eu tenho para mim que vaidade, né, tá muito ligada com autoestima, não é uma coisa negativa, né? Algumas pessoas têm como uma visão de coisa negativa. Não, eu acho uma coisa super positiva, porque nos impulsiona, né? Que mulher não performa melhor no trabalho quando tá se sentindo bonita, que homem não se dá melhor nos negócios quando tá bem com a sua aparência, né? Isso é uma coisa que vai influenciando o nosso dia a dia, a nossa vida, e é uma coisa que não é luxo, né? A gente fala que o novo luxo é você se sentir bem com a sua autoestima, bem com a sua saúde, né? E garanto que tu tem visto isso em consultório também. Isso, não, a gente vê bastante, com certeza. E sobre os procedimentos mal feitos, a gente vê muita coisa na internet, né? Pessoas se queixando de procedimento que foi mais mal feito, que não ficou como desejava, ou como muitas vezes perdeu ali a função. Como escolher um bom médico para que seja feita a minha cirurgia? Eu tô com desejo hoje de fazer cirurgia. Como eu escolho um bom profissional? Bom, então essa é uma pergunta muito boa, porque surgem muitas respostas, muitos pensamentos, muita gente vai pensar muitas coisas. Eu vou olhar o perfil na internet, mas não é só isso aí. A minha dica aí, para quem vai fazer algum procedimento ou busca um profissional para fazer a sua cirurgia de rejuvenescimento, ou a sua rinoplastia, ou a sua cirurgia das pálpebras, acompanhe o trabalho daquele profissional. Veja quem ele foi desde lá da base, veja a formação dele, porque resultado bonito no Instagram todo mundo vai ter. Sim. Todo mundo vai apresentar o melhor, a sua vitrine, né? A sua menina dos olhos. Mas acompanhe desde a base, veja o trabalho do profissional, veja como ele trabalha, veja como é a postura do profissional, veja se você sente confiança naquele profissional. Não seguir somente por questão de valores, ou por questão de acessibilidade, ou por uma questão... Não, o fulano me falou que com ele, com a técnica que ele usa, é mais rápido. Ok, pode ser mais rápido, isso pode ser verdade, mas acompanhe o trabalho daquele profissional, vá em mais de uma consulta, se necessário, acompanhe ele, veja como é o trabalho dele no dia a dia, como ele trabalha. Dessa forma, eu acredito que é a melhor forma de escolher um profissional mais adequado para a sua realização da cirurgia. Observar a formação e, principalmente, ver o trabalho daquele profissional no dia a dia. Acompanhar o profissional, né, por um bom período, e consultas online não tem como, né? Tem que ser presencial a avaliação. Na verdade, não. É possível, sim. É possível fazer uma avaliação online, é possível você operar uma pessoa de outro país. Claro, eu não sou louco. Eu não vou ver uma pessoa online hoje e dizer, não, tua cirurgia é tal dia, e deu, e nunca mais ver. Sim. Na semana da cirurgia tem que ver aquele paciente, tem que revisar o exame físico, porque hoje com a internet, né, é possível você enviar as suas fotos para o profissional no molde em que ele vai lhe pedir. É possível fazer uma chamada de vídeo no qual ele vai lhe mostrar uma simulação. E por meio dessa simulação, por meio de acompanhar o trabalho, você consegue decidir
tomar a sua decisão se vai buscar aquele profissional ou não. Claro, uma coisa não anula a outra, que você faça uma avaliação online, depois vá presencial. Mas o online, sim, é uma ferramenta que veio com a pandemia, isso se intensificou, a busca por cirurgias faciais se intensificou muito na pandemia, Muito. e aí foi visto que dá, sim, para fazer uma avaliação online com o profissional. Isso é possível hoje, sim. Uhum. E a primeira consulta, o que é indispensável perguntar, né? Se eu, como paciente, chego para ti e não sei o que perguntar, como tu me direciona para que eu fique segura? Se eu tivesse numa consulta contigo hoje, como tu iria me direcionar? Bem, a gente tem que ver primeiro o que incomoda o sujeito, Uhum. sabe? Por exemplo, se ele quer operar o nariz. Ah, se o seu nariz fosse uma massinha de modelar, o que você faria nesse nariz? Uhum. Entende? Ver o que incomoda ele e se é possível chegar. O olhar cansado, outra queixa comum, explicar para ele que às vezes o olhar cansado vem desde a sobrancelha caída, explicar as possibilidades que a gente tem para tratar isso da maneira mais adequada, a gente alcançar aqueles resultados que a gente deseja. Ir se guiando, ver muitas vezes o desejo do paciente, porque como a gente comentou antes, muitas vezes vem lá da infância, lá do colégio, aquele sujeito que sofria bullying pelos colegas, e ele tem vergonha de falar sobre isso. Uma vez aconteceu uma situação, né, foi período de formação lá em Campinas e tal, e aí o fotógrafo foi chamar o paciente, não, vamos tirar as fotos, vamos. Aí a moça na hora, assim, meio estranha, que eu não gosto de tirar, então... E as fotos, elas são um elemento indispensável, né? Sim. Para fazer simulação, não. Para documentar o que aconteceu antes e o que vai acontecer depois. Então, isso é muito importante. Mas não fugindo tanto ao foco, que foi só um exemplo. Esse é um exemplo. Incomodava desde a infância a pessoa com vergonha de tirar fotos. Então, muitas vezes, isso aqui dói tanto que é difícil a pessoa conseguir falar exatamente o que a incomoda. Então, algumas ferramentas como a simulação, elas nos ajudam muito a entender o paciente, sabe? Outro dia eu fui tirar uma costela para um colega, que as cirurgias, muitas vezes as que operaram mais de uma vez, a gente precisa de material para cirurgias. E esse material a gente pega ou da orelha ou da costela, da parte cartilaginosa da costela, sem alteração nenhuma de forma. A minha incisão, ela tem menos de 3 centímetros na costela, então fica muitas vezes no sulco ali, algo que ao longo dos anos se torna imperceptível. E essa paciente que eu estava tirando a costela, quando eu a atendi, que eu sempre faço uma avaliação também, quando me chamam como cirurgião auxiliar para a retirada do enxerto de costela, ela referiu, não, eu escolhi esse médico porque ele entendeu a minha queixa. Então isso é uma pergunta muito profunda. Tu entender o sujeito, entender o que ele sente, o que afeta. Por isso, muitas vezes, a gente consulta mais de um profissional, busca mais de um profissional, porque como eu mencionei antes, às vezes para ti aquele nariz natural, não me serve, eu quero empinado, quero um narizinho de princesa. Isso não tem nenhum erro. Sim. Se é o seu desejo, desde que você passe pela avaliação e ache o profissional mais adequado. E, de novo, eu prezo pela naturalidade, é o que eu gosto nos resultados aí. Depois de quanto tempo que a pessoa tem que voltar para ver se, né, posso dar alta agora? É 1 ano, 2 anos? A gente costuma sempre acompanhar o paciente pelo prazo de 1 ano. Então, a gente vê o paciente no pré-operatório, às vezes mais de uma vez, né? Porque às vezes ele faz uma consulta, fiquei com uma dúvida, vou retornar lá, consultar o doutor Lucas, tenho dúvida quanto a isso. Ou às vezes a época que aquele paciente quer realizar a cirurgia é distante da consulta, então ele vem procurar a gente até por uma questão aí de segurança, né? E aí chegou o dia da cirurgia. Então a gente vê o paciente 10 dias após a cirurgia, depois a gente vê 1 semana, depois 1 mês, 3 meses, 6 meses e 1 ano. Dentro de 1 ano a gente dá alta, mas nunca é um adeus. Nunca é um até adeus. logo. A hora que
às vezes é jovem, às vezes quer fazer mais algum procedimento com a gente, pode retornar para procedimentos complementares, então às vezes você fica com aquele paciente por Claro. você, mas o período em que a gente costuma dar a alta, entre aspas, porque ele não tem alta, né? Esse tipo de paciente ele nunca tem alta de você, é 1 ano. A gente acompanha por 1 ano o paciente que operou Ótimo. com a gente, né? Ótimo. O lifting facial, ele é muito falado, mas tem pessoas que têm medo dele porque acreditam que vai ficar com o rosto esticado demais. Apesar do derretimento facial ser uma queixa, né? Muitas pessoas têm aquele receio, nossa, mas eu vou ficar muito esticada. Eu lembro que no passado tinha, por exemplo, a Hebe Camargo, que todo mundo falava que ela era esticada demais, a própria Dercy Gonçalves, né? Então, é um receio que muitas pessoas têm. Você acredita que isso varia de profissional para profissional, de técnica para técnica? Então, né, é o que a gente comentou um pouco antes. O que acontece? No passado se entregava a pele na mesa do instrumentador como se aquilo fosse um prêmio. Tirei um pedaço de pele enorme, nossa, esticou, ficou bom. Mas o conhecimento das estruturas, o conhecimento da anatomia, o conhecimento dos ligamentos, ele foi mudando, foi modificando, foram descritas outras técnicas e o que se verifica? Que se trabalhando num plano profundo, é possível sim que você faça a cirurgia no seu paciente e que ele seja a sua melhor versão. Fique natural mesmo. Fique natural, exatamente. Por exemplo, eu tenho 60 anos, fiz meu lifting, eu vou voltar a ter o meu rosto de 30? É claro que não. Não tem como, tá? Isso não é possível. Mas você vai ser a sua melhor versão na sua idade. Dentro daquele momento, na sua idade, exatamente. Então, esses estigmas que existem das peles esticadas, que é um medo dos pacientes e que acontecia muito no passado, com as técnicas que a gente usa hoje em dia, não é uma coisa que acontece de maneira... Não é para acontecer mais isto, né? A gente nunca fala impossível, porque o impossível ele não existe. Não existe. Mas a chance, digamos assim, é uma chance muito baixa disso acontecer com o que é feito hoje em dia. Lucas, teria mais algo para contribuir aqui para o podcast, para quem está te assistindo hoje, que tu gostaria de falar para as pessoas que estão interessadas em fazer uma cirurgia? Bom, primeiro de tudo, né, estou interessado em fazer uma cirurgia. Busque um profissional, tá? Achei um profissional que eu acho que é adequado, que pode atender aos meus anseios, vá atrás do trabalho do profissional. E outra coisa, busque quem aquela pessoa é, mas busque desde a base. Quem ele foi, a formação do profissional, se você tem alguns conhecidos até que passaram com ele, isso ajuda muito, mas buscar quem aquela pessoa é. E não só, hoje se vive muito digital, isso é uma realidade boa, porque as pessoas elas estão mais conectadas. Mas busque quem ele é, quem é aquele profissional, acompanhe o trabalho daquele profissional, e estando interessado em realizar a sua cirurgia, passe numa consulta, faça a sua avaliação, veja o que você acha daquela pessoa, veja como é a sua relação com aquela pessoa, porque muitas vezes aquilo que você quer não é aquilo que pode ser atendido. Então isso é muito importante, observar onde você quer chegar, onde você está e a forma desses dois caminhos, porque não existe assim, às vezes que é uma coisa muito artificial, isso não foi bem conversado, vai ficar um resultado natural, o sujeito não vai gostar, o contrário também é verdadeiro. Então sempre a gente volta para aquela questão, né? Qual é a parte mais importante? Eu acho que é desde que botou o pé na porta para entrar até o momento que botou o pé na porta para sair. Por exemplo, a gente, eu me sinto no compromisso com a pessoa que te procurou para conhecer o seu trabalho. Às vezes acontecem pequenas irregularidades, pequenas imperfeições, então eu sempre me proponho de ficar junto daquele paciente, explicar as complicações possíveis, e se ficou algo que não agradou as duas partes, dentro de 1 ano a gente pode... Eu tinha um professor que ele tinha 84 anos em Lajeado, ele dizia assim, a cada 10 casos que a gente opera, tem 2 que a gente vai querer dar pequenos retoques, né? Então,
às vezes fazer esses pequenos retoques, isso é uma possibilidade, mas pegue um profissional que você tenha confiança, que te dê segurança, faça perguntas, não se sinta acanhado naquele momento. E esse para mim é o principal, conhecer o trabalho daquela pessoa e quem é aquela pessoa. Não tem quem você conhecer a pessoa se você não passar por uma avaliação, conversar com aquela pessoa, isso você não consegue. Voltando para aquela questão das consultas online, né? É possível sim fazer a avaliação online, mas tem que ver presencial uma semana antes. Tem que ver o paciente, tem que examinar, isso é muito importante. Porque se você for direto para a cirurgia, você é louco. Né? Essa é a minha opinião. Pode aí ter gente que vá direto, mas essa é a minha opinião. Não dá para ver uma consulta online e disso nós já partimos para o centro cirúrgico. Sim. Sabe? Não é nem seguro, né? Não é nem seguro. E muitas vezes você opera numa cidade, o seu consultório é naquela cidade. Então, um dia antes, é muito possível fazer essa avaliação junto ao paciente. Estamos chegando, então, ao final desse podcast, 40 minutos aqui de conversa com o Dr. Lucas Mostardeiro, em que conseguimos passar aí muitas informações pertinentes para as pessoas que estão interessadas em fazer a sua cirurgia facial, buscando, então, trazer um pouquinho mais de clareza para quem está procurando por isso. Agora, Lucas, quem quiser te encontrar, onde te encontra, quais são tuas redes sociais? Bem, né, atualmente eu estou atendendo ali na Clínica Face 180, né, onde recebi uma oportunidade muito boa aí, tenho muito agradecimento ao Dr. Humberto Camargo, que me abraçou, né, então eu estou ali na clínica, vocês conseguem me encontrar ali para uma avaliação, estar escrevendo para a Luciana, nossa secretária, que ela vai agendar o seu horário e você vai fazer aí a sua avaliação conosco, estar fazendo sua avaliação, estar conhecendo a gente, estar conhecendo o nosso trabalho. É uma consulta, se você quiser mais horário, além de geralmente dura 1 hora, não tem problema, a gente aumenta o tempo da consulta, isso não é um problema, para ter uma conversa longa, uma avaliação, uma conversa. Sim. Posso falar esse termo, porque é uma conversa adequada, ajustar as possibilidades e se eu posso atender aos teus anseios. Mas, de novo, a gente preza aí pela naturalidade, né? Então, essa é a dica, mas é ali que você vai estar conseguindo, encontrando a gente na cidade de Porto Alegre. É isso aí. Ótimo. E o Instagram do Lucas é @lucasmostardeiro, então quem quiser conhecer também o trabalho, ver os conteúdos que o Lucas posta, que são de grande valor, são muito ricos, fica aí o convite, vai aparecer aqui embaixo também do podcast o @ do Instagram do Lucas. Agradeço mais uma vez pela audiência de vocês e até a próxima.